Muito boa noite, Matheus. Muito boa noite aos colegas presentes, ao torcedor que estava nos acompanhando. Matheus, primeiramente, parabéns pela vitória. Mais uma vitória em cima do Vasco da Gama, começando o segundo turno com o pé direito, passando daquela meta que você havia traçado para o final do turno, mas conseguiu ultrapassar ela agora, chegando à quinta colocação do campeonato. Matheus, além do jogo, que foi muito importante, principalmente por conta da parte técnica do Operário, o Operário Ferroviário agora chega a 5 jogos sem perder, considerando também uma forte defesa nesses últimos jogos. Como que você avalia esse aspecto? Porque defensivamente o Operário Ferroviário está indo muito bem e não dá para deixar de parabenizar você, que é um cara que defende muito ele, o Rodolfo Filemon, que está fazendo boas partidas. Obrigado, Matheus, e parabéns mais uma vez pela vitória. Boa noite, João. Boa noite a todos. Muito feliz pela importante vitória, pela nossa caminhada. 3 pontos fundamentais para aquilo que a gente almeja, e os números, esses 5 jogos, passa muito pelo nosso mérito defensivo, porque você sai dando pouco a oportunidade para o adversário fazer gol, e obviamente quando você conquista o placar, você muda um pouco a sua estratégia, né? Você faz um gol, faz o segundo gol, tem um jogo daqui 3 dias, você procura controlar mais os espaços, porque você tem que dar o seu melhor numa partida, sabendo que daqui 3 dias tem outra partida duríssima. E a gente tem que valorizar muito o nosso elenco, né? Muitos atletas no DM, os que estão à disposição, o desgaste, obviamente, natural é muito forte. Então, eu fico muito feliz pelos atletas estarem correspondendo. Particularmente, para mim, sempre foi uma característica minha como treinador, sofrer por poucos gols. Por isso que me assustei no primeiro turno, quando a gente toma em 2 jogos 10 gols. Se a gente parar para analisar, hoje o nosso saldo é negativo muito em virtude de somente 2 partidas, porque se a gente tirar esses 10 gols que nós sofremos em 2 jogos, nós temos uma das melhores defesas. Então, é uma situação muito atípica e até por característica minha. Normalmente, todos os clubes que têm interesse em meu nome, que me procuram, que me sondam, falam que, estatisticamente, os meus trabalhos é uma equipe que toma poucos gols. Então, a gente fica feliz por esses 5 jogos, mérito de toda essa conquista de classificação que nós estamos tendo, em virtude de todos que estão se dedicando, né? E é normal, você quando é treinador, você não vai ganhar sempre, você vai acabar tendo alguns obstáculos, algumas situações adversas no decorrer de toda uma temporada, então você vai receber críticas, você vai receber críticas de atletas que você conhece todo o potencial. Então nós não podemos julgar ninguém, somente trabalhar e corresponder dentro de campo. Eu nunca tive dúvida alguma do Filemon, já trabalhei com ele por toda uma temporada, onde, se eu não me engano, fomos a 3ª ou 4ª melhor defesa da competição, e ele fazendo 34 de 38 jogos, jogando muito. Hoje, para mim, é muito concreto o que ele vem fazendo. Um atleta espetacular de dia a dia, de grupo, e que corresponde dentro de campo. Não preciso nem estar comentando tudo que ele vem fazendo. E não passa só por ele, passa por todos. Então a gente fica feliz de ter esse aspecto defensivo muito sólido nessas últimas 5 partidas, e talvez isso que nos dê condições de estar almejando a cada rodada subir na classificação. Beleza, Matheus, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela vitória. Obrigado. Dudu Guimarães, Rádio Lagoa. Obrigado, Gabriel. Boa noite, Matheus. Parabéns pelo resultado, pela vitória. Matheus, queria que você falasse a respeito do início do jogo do Operário, né? Porque foi um início meio... o Operário errando muito passe, né? Perdendo bolas, inclusive gerou um contra-ataque, né? Que o Cano bateu para fora. Mas logo em seguida o time se ajeitou, se ajustou e aí construiu o placar. Foi ali da beira do gramado que você orientou, ou foram os próprios atletas que dentro de campo ali que se ajustaram, porque estava muito erro de passe, né, Matheus? Não sei se você concorda. Sem dúvida, Dudu. Nós não entramos da melhor forma possível, eu procurei passar tranquilidade. Era um jogo que a gente sabia que a gente tinha que errar muito pouco, pela qualidade que tem um adversário. E de repente o início da partida, quando a gente começa a errar 1, 2, 3 passes, o jogo vai se tornando tenso. O que eu procurei fora de campo, junto com os atletas, é passar tranquilidade, a gente se concentrar e talvez se posicionar um pouquinho melhor
criar um pouco mais de aproximação para a gente minimizar erros de passe e nas pressões que a gente não encontrasse passe aproximado, esticasse a bola para a briga de primeira e de segunda bola. Então acho que daí, a partir daí começamos a fazer bem, competimos muito bem, o que originou os gols. E depois, obviamente, com um placar de 2 de diferença, a gente cedeu um pouquinho mais de bola ao adversário, procurando explorar mais os espaços que eles iam nos dar. E eu fico muito feliz pela vitória, pelo resultado. E mostrar a grandeza do Operário também, isso é muito importante. Infelizmente, eu estava acompanhando agora, você vê todas as notícias, Vasco perde e se distancia do G4, notícias nacionais. Eu não vi nenhuma notícia, Operário vence e se aproxima do G4. Aqui é um clube de tradição gigantesca, não, longe de mim querer comparar equipes, não estou falando nada do Vasco, tem toda a sua grandeza, todo o meu respeito e admiração e carinho que eu tenho pelo Vasco, mas o Operário está fazendo uma Série B muito sólida, oscila como todas as equipes estão oscilando, é um clube de grande tradição, de uma cidade maravilhosa, e tem que valorizar também o Operário. Nós jogamos contra quantos grandes campeões brasileiros nessa Série B, conquistando bons resultados. Jogamos 2 vezes contra o grandioso Vasco, vencemos as 2 vezes por placar grande de diferença, né? 2-0 lá, 2-0 aqui. Então tem que valorizar o Operário também, tem que valorizar Ponta Grossa, o trabalho que está sendo feito aqui antes de mim chegar, não estou longe de querer falar da minha pessoa. Então tem que valorizar o Operário, tem que valorizar Ponta Grossa. Hoje o Operário vence, se aproxima do G4, eu fico muito feliz com isso, muito feliz por estar fazendo parte desse processo e longe de a gente conquistar algo ainda. Tem que ter muito equilíbrio, uma competição muito difícil, faltam 18 jogos, cada jogo é uma decisão, e agora, sem muito tempo de se preparar, temos outra decisão terça-feira lá em Campinas, e espero que a gente faça o nosso melhor e continue pontuando. Obrigado, Matheus. Bom final de semana para você, boa viagem para Campinas e bom jogo na terça-feira. Um grande abraço. Obrigado, Dudu. Boa noite. Joel. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os demais colegas. Matheus, eu quero parabenizar você por 2 coisas importantes que aconteceram essa noite. A primeira, pela grande vitória, e eu até colocava para o Renier na coletiva de imprensa, que eu viria para o estádio Germano Krieger muito contente e confiante, porque o Operário costuma crescer diante de grandes adversários e provou para nós isso. Isso prova a qualidade do time. Portanto, parabéns pela vitória em primeiro lugar. E também quero parabenizar você, Matheus, porque eu vi aqui de cima você conversando com o Lisca. Eu sei que vocês tinham algumas coisas que não dava certo, né? Não estava desencontrado, e você foi lá, conversou com ele, e eu tenho certeza, pela pessoa que você é, pelo ser humano que você aparou tudo e tudo ficou normal. Isso também foi realmente uma coisa muito bacana para nós, principalmente, e você provando que é um ser humano extraordinário. E gostaria também que você falasse destes jogadores, né, que foi colocado por você mesmo, que vive grandes momentos. Porém, o jogador Rodolfo Filemon, que é realmente um grande zagueiro, hoje fez um jogo extraordinário. Outro jogador também que apareceu nos lados do campo, atacou, ele já jogou de volante, já jogou de zagueiro, já jogou de lateral, e hoje ele foi fundamental neste jogo, que foi também o Fábio Alemão. E claro, agora a gente começa a ficar feliz também. Eu gostaria que você comentasse, porque a bonança começa a chegar no Germano Krieger e você começa a ter mais opções para fazer grandes jogos. Boa noite, Joel. Obrigado. Fico muito feliz. O Filemon, como você mesmo disse, o Filemon nos últimos jogos tem feito ações determinantes para nossos resultados acontecerem. A grosso modo, teve um lance contra o Lucas Tocantins lá contra o Remo, que foi 1 contra 1, que ele fez um desarme dentro da área, que poucos fazem. Contra o CRB, agora lá em Maceió, teve um lance contra o Jajá, que ele era o último homem de mano, conseguiu o desarme mais uma vez. Hoje, mais uma vez, disputa aérea é um monstro. Então, mas não só ele, é toda a nossa linha defensiva. Fico muito feliz pelo comprometimento de todos, pelo nosso posicionamento.
A gente treinou muito pouco para essa partida, mas o pouco que a gente treinou foi somente posicionamento tático, sem muito desgaste, somente para a gente entender o que a gente tinha que fazer em determinados momentos que o Vasco tivesse com a bola, e realmente a gente conseguiu fazer isso muito bem. E o Fábio Alemão é aquele atleta que aonde você colocar, ele vai conseguir render e vai conseguir produzir. Hoje a gente teve uma função de ele jogar mais até como segundo volante do que como primeiro pela força que ele tem, e eu queria que ele utilizasse bastante as costas do Zeca, utilizando bastante o corredor do nosso lado direito, trabalhando junto com o Tomás e o Alex, e ele fez isso muito bem. No primeiro tempo, se eu não me engano, ele chegou 3 vezes no fundo utilizando as costas do Zeca. No segundo tempo, mais uma vez, ficou bem claro para mim, e a gente trabalhou essa situação, e ele consegue render porque ele tem força, ele chega com facilidade no fundo, ele consegue render para competir no meio, porque ele já é zagueiro de ofício, ele termina contra-ataque, ele é um jogador espetacular, fico muito feliz por todo esse rendimento que ele tá tendo aqui. É um jogador que está se valorizando cada dia mais, mérito de tudo que ele vem fazendo. E com relação ao Lisca, acho que todos nós, todos sem exceção, dentro dos nossos trabalhos, em algum momento a gente teve alguma desavença. Vocês aí como comentaristas, como jornalistas, como repórteres, em algum momento vocês tiveram desavença com alguém, como a gente no futebol também tem, faz parte. E o Lisca é um excelente treinador, desejo todo o sucesso do mundo para ele, que ele consiga dar sequência no seu trabalho no Vasco. E se criou muita história após isso. Vocês perceberam que eu nunca comentei nada, nem de forma positiva, nem de forma negativa, porque eu procuro focar no meu trabalho e minimizar qualquer notícia que possa gerar alguma energia negativa para cima de mim. E só que é o futebol, você é muito exposto e você vai ter que escutar sempre o que vão falar de você, mas eu procuro focar nos meus objetivos e fazer o meu melhor dentro da minha capacidade, do que eu consigo fazer. E isso é natural e faz parte do futebol. Algumas situações, todos os treinadores já discutiram em algum momento com alguém, não só treinadores, como todos os profissionais do futebol, como todos os profissionais das rádios. Isso é natural. Quando se trabalha com um ser humano, alguma hora ou outra a gente vai ter uma opinião divergente em alguma situação. Só que no futebol se cria uma notícia muito grande, porque é uma paixão, todo mundo busca informação sobre o futebol. E aconteceu esse fato e bola para frente, para mim já foi apagado há muito tempo, mas hoje eu tive a oportunidade de encontrar ele e pessoalmente eu fui falar e realmente para terminar de vez com todas essas situações. Parabéns, bom trabalho. Obrigado, Joel, boa noite. Marcos Benedetti. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Matheus, no último jogo, o Operário foi bastante cobrado por não ter finalizado tanto ao gol do CRB. Foram apenas 2 chutes certos no último jogo. Já hoje a gente viu uma postura diferente da equipe em relação a esses chutes de média e longa distância. O gol do Marcelo, por exemplo, iniciou a partir de um escanteio que por sua vez surgiu depois de um chute de fora da área do alemão. E no segundo gol do Paulo Sérgio, o segundo gol aconteceu depois de um chute de fora da área do Marcelo, que desviou, bateu na trave no rebote que o Paulo Sérgio fez. Então, Matheus, essa iniciativa de chutar de média e longa distância passa também por uma orientação tua aos atletas do Operário? Muito boa noite, Matheus, e parabéns pela grande vitória. Boa noite, obrigado. A gente procura mostrar algumas situações em imagem, principalmente. Eu vejo que, eu já comentei lá em Maceió, a gente não estava num dia muito feliz tecnicamente, e tem muito mérito da equipe do CRB também. Às vezes a gente pensa somente no que faltou pra gente, mas o adversário teve mérito por impedir os nossos chutes também. Então, a gente recebeu críticas porque a gente teve 35 minutos com um a mais e não conseguimos ganhar. Em compensação, em Belém nós jogamos 90 minutos com um a menos e ganhamos. É o futebol, uma incógnita. Se fosse uma ciência exata, talvez não fosse tão gostoso assim e tão apaixonante. Mas hoje foi uma situação que o adversário, obviamente, pela grandeza de ser o Vasco, era um adversário que, por atacar bastante, por querer ficar com bola, ao natural ia nos dar espaço. Nos dando espaço, a gente consegue criar mais situações de finalização. E, somado a isso, a gente estava num dia mais feliz tecnicamente. Quando o CRB nos dava espaços, a gente teve dificuldade de passe, de jogo aproximado, de até a parte técnica para finalizar. Então, hoje eu vejo que a gente mudou um pouco esse comportamento nosso. A gente estava em um dia mais feliz
e construímos o resultado já no primeiro tempo. Bom descanso e boa preparação para o jogo de terça contra o Guarani. Obrigado, boa noite. Eduardo, Paraná Esportiva. Boa noite a todos os colegas de imprensa aqui. Boa noite, Matheus. Parabéns pela vitória conquistada aqui hoje, uma vitória importantíssima para a sequência da Série B. Matheus, o Operário venceu o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco 2 vezes nesta Série B. Você acredita que estas vitórias conquistadas em cima desses times que há anos atrás brigavam por títulos em parâmetros maiores no futebol nacional podem ajudar a incentivar o Operário a engatilhar uma sequência de vitórias nesta competição e de fato brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B? Boa noite, Eduardo. Eu até somaria essas equipes que você mencionou ao Curitiba também. Curitiba hoje está com 39 pontos, é o time que menos perdeu na competição e uma das derrotas foi contra nós. É o time de melhor campanha como visitante e eles como visitante aqui em Ponta Grossa perderam. Então são equipes que obviamente fortalecem o nosso trabalho, nos dão confiança para a sequência do nosso trabalho, mas a gente tem que ter o mesmo ímpeto que nós temos contra esses grandes do que contra outras equipes, todas as outras equipes também da Série B. Não desmerecendo ninguém, porque são todas equipes que têm o seu mérito e todo o seu poder por estar hoje na Série B, mas de nada adianta a gente somar pontos contra essas equipes grandiosas e deixar pontos às vezes contra equipes que talvez não considerem tão grandes. Mas porque é uma competição contra 19 adversários e nós temos que ter temos que ser constante contra os 19 adversários. Se nós mostramos toda a nossa capacidade para vencer esses adversários grandes, nós temos que manter o mesmo ímpeto contra os demais.